Vamos, Santa Catarina, boa noite para você, seja muito bem-vindo no ar, mais uma edição do Nosso Está Na Hora. A gente está aqui ao lado de uma grande equipe para deixar você bem informado com o jornalismo, que é diferente. Você aí de casa sabe do que a gente está falando. Para você aí de casa, pega aí, ó, estendendo o tapete vermelho da informação a partir de agora. Boa noite, Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar, no seu lugar de conforto, com Tá Na Hora Santa Catarina. E começando a falar sobre um tema muito importante, né, Cleiton? Sim. Educação. É isso aí. Você aí, quando sai com as crianças, quando sai com seus amigos, lixo no chão. Como é que funciona? Se tem uma lixeira perto, você vai até a lixeira. Se não tem, você faz o quê? Isso ainda é, apesar de parecer que não, um tema muito comum na comunidade. Exato. Ainda mais que agora, você que acompanha a nossa programação e nessa audiência rotativa não está sabendo ainda, a gente deixa bem claro. A Alesc aprovou uma lei, agora falta a sanção do governador Jorginho Melo, que multa em R$500 a pessoa que for flagrada jogando lixo fora do lixo. Quentão, lixo no chão, quentão. É o tema do Zap de hoje. O que o pessoal acha dessa lei? É isso aí, manda pra gente, 48991622676. A gente quer saber a opinião de vocês e se, claro, vocês já viram alguém fazendo algo desse tipo na rua, se já flagraram algo do tipo, conta aqui pra gente que a gente vai mostrar aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos nessa, sua participação é muito importante. Olha só, o tema que a gente vai colocar agora para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora e você que ficou até agora ligado com o Datena, obrigado por essa grande audiência. Você que está em todo o estado de Santa Catarina, saiba que é muito importante para a gente o carinho que a gente recebe todos os dias. Porém, o assunto que a gente traz agora é um assunto corriqueiro, você já está acostumado, você que acompanha a nossa programação, mas a gente vai continuar batendo nessa tecla. A gente não vai ficar só passando pano, jogando para debaixo do tapete, não. Porque o nosso jornalismo é diferente por isso. Às vezes ele é raiz e às vezes ele vai na ferida, como se diz na gíria. O que você está vendo aqui não é uma imagem de semana passada. O que você está vendo não é a imagem do mês passado. Não. Você está vendo imagens do cinegrafista Dionei Pacheco, que ele fez hoje por volta de 2h30 da tarde. 2h30 da tarde, faixa de Gaza, entre os municípios de Florianópolis e São José. Aquele viaduto continua tudo na mesma. Olha o que o pessoal está fazendo ali, consumindo droga. A gente desfocou, evidentemente, né? Porque a gente não sabe se tem menor, essa coisa toda. Lamentavelmente, a informação que a gente tem é que tem muito menor envolvido. Isso que deixa a gente triste. Mas o consumo de droga à luz do dia. Para aí. Se puder voltar um pouquinho naquela imagem lá, ô Mari, por gentileza. Essa aí, ó. Essa imagem eu vou explicar para você de casa. Hoje, por volta de 1h da tarde, estava levando meu pequeno no colégio, junto com a minha esposa, e passei embaixo do viaduto. E esse rapaz que está sentado, ele foi puxado pelo cabelo, arrastado, uma grande aglomeração de pessoas, ninguém entendendo nada, até esse ponto, que pega justamente com o pessoal que sai da BR-282 e vai para o Cobrasol Campinas. Ele foi arrastado pelo cabelo e espancado por outras pessoas também nessa situação. E sabe o que chamou a atenção? Muitos estudantes passando ali ao lado, muitas senhoras indo para o trabalho, muitas crianças tendo que presenciar esse cenário que parece um filme de terror. Olha aí, pessoal consumindo droga à luz do dia. Ou seja, nada mudou. É claro que a gente está pedindo aí uma explicação para as autoridades, principalmente para as forças de segurança. Já recebemos uma resposta, inclusive, da Polícia Militar em relação a isso. A Polícia Militar mandou para a nossa produção e a gente promete ler aí na íntegra a nota daqui a pouco. A PM disse que realiza rondas com frequência para tentar diminuir esse cenário aí e que quase todo dia, no mínimo, 2 pessoas são presas. A gente enaltece aqui o trabalho da PM, que nesse ano completa 190 anos, faz um belo trabalho, diga-se de passagem. O problema, meus amigos, é que não adianta a gente fazer só a força-tarefa. Ok, ajuda é muito importante. A PM eu não duvido que realiza um bom trabalho, Guarda Municipal, seja dos 2 municípios. O problema é que tem que acabar com a boca do traficante.
Porque enquanto tiver o receptador que compra o fio, que esse mesmo dependente acaba furtando para consumir a pedra, isso aqui não vai mudar. Enquanto tiver o dependente ou o safadinho que rouba somente para usar droga até mais pesada, acredite, tem droga mais pesada que o crack, também não vai mudar. Tem que pegar na fonte. Aí você me pergunta, mas a PM faz esse tipo de trabalho? Faz. A PM vai na boca sim e prende o chefão, prende o traficante. O problema o que é? É a justiça brasileira que depois de uma semana, no máximo um mês, acaba soltando esse mesmo traficante. Então, o topo da pirâmide é o problema. Ações são importantes, mas enquanto não acabar com a boca de fumo e tivermos aí uma pena severa e deixar o traficante preso por um bom tempo, isso aqui não vai mudar. Isso aqui não vai mudar. Ó, essas cenas aí são as cenas de ontem, são as cenas de hoje e com certeza o que eu vou falar é triste, são as cenas do amanhã também. Agora a gente fala de um crime chocante em Blumenau. Uma mulher teve o rosto desfigurado após ser brutalmente agredida pelo amigo. A vítima fugiu, ou fingiu-se de morta, melhor dizendo, perdão, para escapar do ataque. Olha o que ela teve que fazer para escapar de perder a vida. Mas eu estou horrorizado. Olha as cenas aí. Natiele Oliveira atualiza pra gente, primeiramente, qual o estado de saúde dessa jovem, Nath. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a vítima, essa jovem de 29 anos, ela permanece internada no Hospital Santa Isabel e vai precisar passar por uma cirurgia. Isso porque ela teve o rosto desfigurado depois de sair para jantar com um amigo. Esse crime que ocorreu na última segunda-feira aqui em Blumenau. A vítima já prestou depoimento à Polícia Civil e ela relata então que ela foi espancada, estrangulada com uma corda, teve as mãos algemadas também e precisou então se fingir de morta para conseguir escapar do agressor. Um vídeo das câmeras de segurança flagra então o momento em que a vítima foi colocada desacordada dentro do próprio carro. Eles tinham esse costume então de sair para jantar e o delegado Bruno Fernando relata que eles estavam jantando, estavam comendo sushi, quando em um dado momento ele pergunta à vítima, o agressor pergunta à vítima se ela tinha ido à praia. Ela nega que fez esse passeio e ele então passa a agredi-la. Vamos acompanhar. E, inesperadamente, ele dá um mata-leão nela e começa a agredir. Ela fala que aí ela apaga, né, ela perde a consciência. Uma hora, quando ela volta à consciência, ela já estava numa região de mata. E ele chutando, dando pontapés na região da face e socos. Então, nesses flashes que ela recorda, ela então decidiu, né, quando ela recordou a consciência ali, ela decidiu por fingir de morta. E nesse momento ele pega ela no colo e coloca ela dentro do veículo dela, né? Então ela notou isso e aí ela se aproveitou do momento que ele sai do veículo, que ele não conseguia afastar o banco para ele poder entrar, porque ela é uma pessoa de baixa estatura e havia vários materiais dela dentro do carro, conforme eu já disse. Quando ele sai do veículo, ela consegue travar as portas e assim consegue fugir. Além disso, conforme o relato do próprio delegado, ali naquele momento em que ele estava tentando colocar ela dentro do carro, ela consegue então trancar as portas e fugir então para a casa dos familiares. Quando ela chega em casa, os familiares então a levam para o hospital. Ali ela conseguiu então já estar consciente para conseguir fazer isso, né? Ela se fingiu ali de morta, mas ela já estava consciente naquele momento. E no caminho para casa, a polícia ainda disse que o suspeito bateu diversas vezes contra a traseira do veículo dela, justamente para impedir, então, essa fuga. O delegado também explica que o homem está foragido e vai responder, então, pelos crimes de tentativa de homicídio e dano ao veículo, tentativa de feminicídio. Vamos acompanhar. Sim, o masculino, o suspeito, já está identificado, né? Nós estamos colhendo outras informações para entender melhor esses fatos e vamos encaminhar isso tudo para o Poder Judiciário. Ele tem 56 anos. É isso então, Cleiton, uma triste história que agora a gente aguarda então esse homem de 56 anos ser preso e a vítima que se recupere o mais rápido possível. Volto com vocês aí no estúdio. Um livro revoltante, né, que inclusive tem vários exemplares semelhantes aí na história da vida de muitas mulheres.
É o repeteco de um cenário que a gente está presenciando há muito tempo. Eu fico pensando, né, Nath? O desespero dela e, ao mesmo tempo, ela teve esse poder emocional, essa inteligência, né, que foi a arma que ela usou e achou naquele momento para algo pior não ser concretizado. Porque a gente poderia estar aqui hoje, nesse mesmo horário, 18h40, falando de mais um feminicídio, de mais uma mulher que perdeu a vida por conta de um covarde e de um que eu prefiro não falar. Mas o lado bom disso tudo é que, apesar do susto, ela está bem e o melhor, a polícia já identificou e é questão de horas para colocar esse, que eu não vou falar, aqui, ó. Obrigado, Nath. Agora vem aí o giro de notícias. Um carro capotou na BR-101 em Palhoça na manhã de hoje. O acidente aconteceu na marginal da rodovia, próximo ao viaduto do Passa 20. Uma grande lentidão no trânsito foi registrada e as equipes trabalharam na retirada do veículo. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Égua é resgatada de vala após horas de agonia. A situação aconteceu no bairro Vila Formosa, em São José. O animal estava atolado desde o início desta quarta-feira e já apresentava sinais de exaustão quando populares acionaram os bombeiros. Com o auxílio de equipamentos de resgate, a equipe iniciou a retirada do animal. Após um esforço em conjunto com os moradores, a égua foi retirada com segurança da vala. Final feliz para essa ocorrência. Uma creche no interior de Indaial, no Vale Catarinense, pegou fogo nesta manhã. De acordo com os bombeiros voluntários, as chamas iniciaram em uma das salas da unidade, mas como o local estava fechado e sem oxigênio no ambiente, o fogo não se espalhou. As equipes atenderam a ocorrência e encaminharam 3 funcionários ao hospital com sintomas de intoxicação. Todos passam bem. A Polícia Federal realizou nesta manhã a Operação Proibido Fumar 2. O objetivo é desarticular um grupo criminoso envolvido no contrabando de cigarros na capital. Durante a ação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Florianópolis. As investigações começaram após a prisão em flagrante de um homem suspeito de integrar um sistema criminoso que trazia cerca de 15 mil maços de cigarros do Paraguai. Os envolvidos poderão responder pelo crime de contrabando. A Guarda Municipal de Joinville resgatou nesta quarta-feira um cachorrinho que estava preso dentro de um veículo no centro da cidade. O animal foi deixado sozinho em meio ao calor de mais de 35 graus que fazia na região. A gente vai chamar agora o repórter Renato Santos para trazer mais detalhes para a gente desse caso. Renato, antes de te chamar aqui, eu vou até pedir para rodar as imagens que a gente tem desse cachorrinho preso, porque elas são impressionantes. Para quem tem qualquer animalzinho em casa, para quem tem coração, essas imagens impressionam, né? O desespero da comunidade, o pessoal que chamou esse alerta, os agentes de segurança e também os agentes que tentam, claro, salvar o cachorrinho, né? Olha só, dentro do carro, pessoal, vocês estão vendo que o vidro foi todo quebrado. E o alívio, né, daqueles que estavam em volta acompanhando essa cena. Renato Santos, vou pedir para você, então, informar pra gente as últimas atualizações desse caso, né? Tá tudo bem com o cachorrinho? Como que os tutores lidaram com isso? Boa noite. Boa noite para você, viu, Júlia? Pois é, o animal foi levado para o Centro de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Joinville. Ele chegou lá com temperatura corporal acima dos 40 graus, desidratado. Ele teve que passar por exames e está com a situação estável, segundo informou a Prefeitura de Joinville agora há pouco. Esse cachorrinho ficou por mais de 1 hora, Júlia, preso dentro deste veículo. Segundo a Guarda Municipal, que foi quem fez o resgate desse animal no centro de Joinville, o carro chegou no endereço por volta de meio-dia. E somente às 13 horas e 20 minutos é que o tutor desse cachorrinho chegou ao local. E ele foi avisado que a Guarda Municipal havia quebrado o vidro do carro dele. Ele chegou lá até bastante alterado, segundo informações que foram repassadas à nossa equipe de jornalismo. A Guarda Municipal, que foi chamada por moradores e comerciantes daquela localidade, pois haviam percebido que o animal já estava quase sem vida. Os guardas que estavam fazendo rondas naquela localidade decidiram, portanto, quebrar o vidro desse veículo e fazer o resgate desse cachorrinho. Essa moça que a gente mostra aí nas imagens, uma guarda municipal aqui de Joinville, fez os primeiros procedimentos, dando água para o animal e depois encaminhando ele para o Centro de Bem-Estar Animal.
Como esse cachorrinho foi abandonado dentro desse carro e é caracterizado como crime de abandono e crime de maus tratos, o dono foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil aqui de Joinville. Eu conversava agora há pouco com a doutora Tânia Arada, delegada da Polícia Civil, e também o delegado plantonista que atendeu essa ocorrência, Júlia. O que eles me falaram foi: o homem foi preso em flagrante, foi encaminhado para o presídio de Joinville. Nesse primeiro momento, não foi dado o pagamento de fiança para ele, portanto, ele já foi encaminhado para o presídio. Amanhã deve passar por audiência de custódia. Agora, ele está totalmente à disposição da Justiça. Se o juiz que for atender essa demanda amanhã achar por bem fazer com que ele pague essa fiança, ele pode pagar uma multa de até R$2.000. Caso contrário, vai permanecer preso e a pena de maus tratos e abandono pode chegar até 5 anos de reclusão em regime fechado, pelo menos é o que estabelece a lei municipal aqui de Joinville. Agora, um alerta para você que está em casa acompanhando o nosso jornalismo. Se você perceber esse tipo de coisa, abandono de animal dentro de um carro, maus tratos a animais, você tem que chamar a polícia no 190 ou ainda ligar no telefone 181. E você vai acionar as autoridades e essa pessoa será penalizada. A gente vai continuar acompanhando esse caso, afinal de contas, é uma vida, né, Júlia? Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Possibilidade de reclusão, né, Renato? E claro, multa. É o mínimo que a gente espera de um caso como esse. Que bom que o cachorrinho saiu bem dessa, né? E a gente deve acompanhar mais casos como esse por aí. Agora, Renato, antes de você ir embora, eu vi que você já está com uma camisa, um casaquinho, né? A gente começou a ver agora os repórteres já sentindo um pouquinho mais de frio. O clima tem mudado. Como é que tá por aí, Renato? Me conta. Pois é, viu, Júlia? Como a gente falava agora há pouco desse animalzinho, agora à tarde a temperatura ultrapassou os 35 graus, segundo informou a Defesa Civil, e tem alerta, viu, de tempestade para a noite desta quarta-feira e também para o dia de amanhã, quinta-feira, segundo informou a Defesa Civil Municipal. Agora a temperatura está amena, está mais fresquinho, como dizem os joinvilenses, mas tem previsão de muita chuva aqui para a nossa região, Júlia. Verdade, Renato, está muito bem informado. Daqui a pouquinho a gente atualiza também o resto do pessoal na previsão do tempo. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Pessoal, uma grande polêmica está acontecendo entre os moradores do bairro Itacurubi, aqui em Florianópolis. A derrubada de 21 árvores na região causou discussões na comunidade. Alguns contra, outros a favor. A nossa equipe foi entender essa história. A gente vai conferir. Um cenário de calmaria, com árvores bem na janela de casa. E até mesmo com visitas de animais silvestres. Todo dia eu abria a janela, tinha vários tucanos de manhã, assim, bem cedinho, nas árvores, gralha azul, saguis, vários pássaros, assim, que é difícil a gente ver. O cenário foi alterado depois do corte de 21 árvores no bairro Itacurubi na última semana. E causou até mesmo conflitos entre moradores da região. Uns defendendo a alteração no bairro. Eu tô gritando com você que eu tenho o direito de me indignar. Você sabe? Eu tenho direito de me indignar. Vamos brigar. Eu gritei, não me alterei. Vamos seguir pra onde, meu amigo? Isso, vamos seguir a vida, tá? Não precisa brigar aqui na rua. Vamos seguir o quê? E outros revoltados com a derrubada. Ficamos, assim, completamente chocados, porque a alegação foram árvores doentes. Contamos, são 20 árvores doentes, é o questionamento que se faz. Não tem fiação por aqui, não está levantando calçadas, então a gente não compreendeu e a gente questionou. As árvores são do condomínio? A árvore não é da comunidade? Simplesmente 20 árvores com autorização da Floran? Como assim? Completamente contramão do que está acontecendo, aquecimento global, esse pessoal não sabe o que está acontecendo no mundo? O corte foi decidido na Assembleia de Moradores de um condomínio da rua. A ata diz que entre a opção de manter as árvores ou derrubar, foi votado em unanimidade para que elas fossem substituídas por árvores de menor porte e de fácil manutenção, para possibilitar a reforma das calçadas. Os dois principais argumentos são o estado precário das estruturas e o perigo de incêndios frequentes.
O pedido de corte das árvores foi então aprovado pela Floram. Por nota, a Floram informou que a remoção das 21 árvores foi autorizada a pedido do condomínio para que fossem feitas obras de revitalização da calçada. E, como compensação, serão plantadas 16 mudas de espécies nativas no mesmo local, de forma que não comprometa a nova estrutura. Ainda deverá ser feita a doação de 50 metros cúbicos de terra adubada. Mas, para o presidente do Conselho Regional de Biologia de Santa Catarina, a compensação não é suficiente. Estaríamos, como se diz, trocando 6 por meia dúzia? Não, porque nós estamos falando de árvores adultas que já estão estabelecidas por mudas que vão ser plantadas, que vão levar um longo tempo para crescer num outro espaço. Então, o que nós precisamos urgentemente é mudar essa lógica de sempre a supressão da arborização urbana é que tem que ser colocada como prioridade nesses momentos de conflito. Ao analisar o parecer técnico da Floram sobre a decisão, ele ainda explica que é urgente uma mudança de mentalidade para formar as cidades, garantindo que o essencial seja preservado. É muito fácil dizer que o problema está com a árvore e vamos suprimi-la, né? Quando, na verdade, o problema é outro. O problema é essa falta de capacidade nossa de fazer um planejamento que permita a convivência, né, dos equipamentos urbanos com uma arborização que garanta esse nível de bem-estar e de qualidade e de sustentabilidade também no espaço urbano. Nós entramos em contato com o síndico do condomínio, que aceitou falar conosco, mas preferiu não gravar a entrevista. Mesmo assim, ele nos encaminhou o posicionamento da administração e os documentos que aparecem na reportagem. Cleiton Ramos. Certo, Júlia, 18 horas e 52 minutos. O assunto do momento é envolvendo o o vice-prefeito Jair Júnior de Lages. A matéria está no nosso portal SCC10, inclusive entrou agora há pouco, que foi o fato desta tarde, feita pela Rádio Clube, aqui a nossa colega de trabalho, a Xana Marcon, e a matéria diz o seguinte: na tarde desta quarta-feira, o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, esteve pela primeira vez no prédio da prefeitura após a sua prisão por violência doméstica há 11 dias. Segundo informações repassadas ao repórter Evandro Giopo, da Rádio Clube de Lages, Jair Júnior se reuniu em seu gabinete com o advogado Guilherme Tamanini, que atua no processo político administrativo de impeachment em andamento na Câmara de Vereadores de Lages. O processo de impeachment foi suspenso nesta quarta-feira pela Justiça. A presença de Jair Júnior chamou a atenção de quem estava no local. A equipe da Rádio Clube conversou com algumas pessoas que relataram surpresa com a visita. Além disso, mencionaram que o vice-prefeito aparentava estar apreensivo. Ele esteve na prefeitura entre 2h30 e 3h30 da tarde. Outra informação repassada à reportagem foi o desligamento de 2 assessores lotados no gabinete do vice-prefeito. E, segundo informações extraoficiais, os assessores devem ser remanejados para outros setores da prefeitura. Ainda continua a matéria que, em consulta ao portal da Transparência, os nomes dos assessores ainda aparecem como ativos nas suas funções. Tentamos um contato com o Jair Júnior, mas ele não atendeu às nossas ligações, nem respondeu às mensagens enviadas. É a reportagem da Rádio Clube, que está lá no nosso portal scc10.com.br. Acesse agora que você tem mais informações. 18h54. Vem comigo agora, Marney, porque a gente vai falar de um fato triste que aconteceu em Joaçaba na manhã desta quarta-feira. Olha só a força das chamas que atingiu um barracão de uma escola de samba muito importante, diga-se de passagem. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi chamado para combater um incêndio de grande proporção em um barracão da escola de samba Vale Samba, em Joaçaba, contando com auxílio de bombeiros de Catanduvas, Água Doce e também Joaçaba. As equipes enfrentaram dificuldades devido à presença de materiais inflamáveis e tóxicos que aceleraram a propagação das chamas. Graças à rápida intervenção dos bombeiros, os imóveis vizinhos foram preservados, evitando danos maiores à comunidade. Atualmente, os bombeiros continuam no local, realizando rescaldo para prevenir novos focos do incêndio.
enquanto a Defesa Civil Municipal monitora a situação devido ao risco de colapso da estrutura afetada. A perícia do Corpo de Bombeiros será iniciada ainda hoje, com laudo técnico sobre as causas do incêndio previsto para ser concluído em até 30 dias. O Corpo de Bombeiros reafirma o seu compromisso com a segurança da população e está disponível para emergências pelo fone 193. Fica aqui o nosso reconhecimento à corporação que não mediu esforços para que o cenário ficasse ainda pior do que a gente está vendo aqui. E a gente sabe que uma escola de samba tem um carinho muito grande pelo seu barracão. É o santuário. É um santuário sagrado. Isso aqui é a paixão pura. Para quem trabalha com carnaval, ver isso aqui indo para o espaço desse jeito, sendo consumido pelas chamas, eu fico pensando no sentimento de tristeza que o pessoal da escola de samba deve estar sentindo nesse momento. Fica aqui a nossa solidariedade. Olha, agora a gente vai mostrar uma matéria que serve como utilidade pública. Inclusive, é o tema do nosso Zap de hoje. Jogar lixo em espaços públicos. Você sabia que pode render multa? Lixo no chão? Cinquentão? Não, Gília Matos. Lixo no chão? Quinhentão. É o projeto de lei do deputado Márcio Machado para propor a proibição do descarte irregular de lixos em vias públicas, como praias, parques e por aí vai. R$500. O que é que a população acha disso? Inclusive é tema do Zap de hoje. Não mandou ainda? Manda Zap no 48991622676. Estivemos lá juntamente com o Dinei Pacheco para ouvir a opinião da galera. E a galera fala agora. Que aprovou uma lei que quem for pego jogando lixo nas ruas vai pagar uma multa de R$500. O projeto agora precisa da sanção do governador Jorginho Melo. Vai doer no bolso, hein? É bom o pessoal ter mira boa. Agora, o que será que a população acha disso? Tá na hora de saber. Eu concordo com isso aí. Concordo, porque Blumenau, uma cidade que eu vivi muito tempo, morei, nasci lá. A cidade lá é bem limpa, organizada, não joga nada na rua. É boa, né? Quentão. For pego jogando lixo no chão, quentão. É pouco ainda. Pouco? Pouco. Tem que ser 1.000. O projeto é do deputado Márcio Machado e ele proíbe resíduos sólidos em rodovias, ruas, praças, praias, parques e demais logradouros públicos no território catarinense. E a proposta também estabelece multa de R$500 para quem for flagrado jogando lixo nas vias públicas. Você está andando na rua, de repente tem lixo no chão, latinha de refrigerante, garrafa d'água, papel. E aí isso começou a me trazer uma indignação muito grande. E aí, quando você vai para fora, você vê uma cidade limpa, organizada, em países desenvolvidos. E aí, buscando mais informações, por exemplo, em Singapura, nós temos uma multa de cerca de R$18 mil para quem joga lixo no chão e também o cidadão pode ser preso por até 1 ano. Tem que ter uma lei de limpar a rua, isso sim. Nada contra quem fuma, hein? Aqui tem uma bituca, olha só. E tem muita xepa de cigarro no chão. Sabe o que é? É que o buraquinho é pequeno. O buraquinho é pequeno para acertar. Nós precisamos agir como países desenvolvidos. A gente precisa ter essa cultura. Se a cultura não está sendo pelo amor, então vai ser pela dor, que é amor. Ok, mas uma pergunta. Como é que ficaria a fiscalização? Nós temos vários tipos de ações. Nós temos a Guarda Municipal, a Polícia Militar, os agentes de trânsito. Nós temos as câmeras de monitoramento que vão possibilitar que a gente possa fazer de fato que a lei seja cumprida. É pouco. Pouco? Muito pouco. Porque nós pagamos mais para limpar. Por exemplo, assim, o ser humano tem que ser educado, colocar o lixo na lixeira. Será que ele faz isso em casa também? Será que ele é porcalhão em casa também? Então, mas só que uma coisa que eu sou contra é o valor. R$500 a multa. Pegou muito pesado, né? Pelo amor de Deus. Agora o pessoal vai ter que ter mira boa, né?
Ó, que não é o meu caso, eu já ia pagar R$500. Ou seja, lugar de lixo, como diz aquela música, como é que é mesmo? É no lixo. Melhor jogar no lixo do que tomar quinhentão. Agora, que fique aí o principal, a educação. Seu Roberto Azevedo, boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite a quem nos assiste. Eu tenho 2 minutos para fazer esse comentário. Eu podia pegar esse espaço e ficar passando para vocês uma série de elucubrações, fazendo comentários poéticos. Não vou fazer isso. É um absurdo que em 2025 a gente esteja discutindo uma questão básica de civilidade. Civilidade. Porque se você joga lixo no chão, você admita que joguem lixo em você. Porque não é o lugar do lixo no chão. Outra coisa, as nossas calçadas neste país são decoradas com pedaços de chiclete. O pessoal fica lá ruminando e aí chega e puff no chão. É uma coisa, olha, é absurdo. E bituca de cigarro, então. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa falta de consciência e essa hostilidade, porque faz mal para o meio ambiente. Faz mal para a tua saúde também. E ainda, foi muito bem colocado ali por um dos entrevistados do Cleiton Ramos, que é uma questão de custo. Custa para a cidade manter limpa. E olha que o Dionei Pacheco, nosso repórter cinematográfico, disse que até que estava limpo o centro. Porque ele mostrou ali que vários lugares do centro de Florianópolis estavam limpos porque a CONCAP faz esse trabalho. Mas não é este o espírito da coisa. R$500 pode até parecer muito dinheiro, mas para quem não respeita os outros, não tem educação e não leva isso a ferro e a fogo, é pouco. Boa, Roberto Azevedo. Roberto, volta hoje. Volto hoje ainda. Só tem uma dúvida, Cleiton. Como é que vão cobrar a multa? Exato. Porque é a mesma coisa do cara que passa o sinal fechado, fora da faixa de pedestre, está lá no Código Brasileiro de Trânsito. Tem que multar. Alguém foi multado? Não, porque a dificuldade é materializar essa multa. E também em grandes eventos como o Carnaval, né? É verdade. Né, Roberto? Mas a gente quer saber do pessoal. A gente ouviu o pessoal nas ruas hoje à tarde. Mas se eu não tive o privilégio de encontrar essas pessoas, já que é uma lei estadual, a gente esteve na capital, mas acredito que seja o pensamento de muita gente, né, que está acompanhando, a gente dá a oportunidade de você em todo o estado de Santa Catarina participar com a gente, Juliana. É isso mesmo, Cleiton. Vocês nos mandaram e tá aqui, ó. Juliano Beninca. Boa noite, Cleiton. Isso aí é uma boa ideia. Só assim para o povo manter mais limpas as praças e ruas. Que pena que tenha que ser algo cobrado, né, Cleiton? Uma pena que tenha que existir um projeto de lei que tenha que doer no bolso, que não baixe... Porque isso aqui que a gente está falando é da escola, né? É verdade. Isso aqui tá lá no maternal, na escola primária, que fala sobre o lixo não jogar no chão. Né? Boa, Julinha. Tereza, boa noite. Eu ensinei minha filha, desde criança, que o lixo era a lixeira. Não tem lixeira próxima? Põe no bolso, na bolsa, mas jamais no chão. Ela ensina os filhos dela assim também. Boa! Vou te falar uma, Cleiton. Tem um pessoal, principalmente China, Japão, esses países asiáticos, que há cidades que não tem lixo na rua. Por quê? É culturalmente aceito que se guarde na bolsa e coloque o lixo em casa. Então, é cultural, né? O quanto a gente precisa, o quanto mais de tempo a gente precisa para também adotar isso culturalmente, né? Em 2014, eu tive a possibilidade de ir no Japão como mochileiro. Fiquei 8 dias lá no Japão. Deu alô que fui. Solteirão, botei a mochila e fui. Eu fiquei impressionado com a limpeza daquela cidade. Em 2014. Isso foi no começo do ano, fevereiro. Nesse mesmo ano, teve a Copa do Mundo no Brasil. E os japoneses vieram para cá. E aí virou manchete. Olha lá o japonês no estádio com a sacola, não deixando a sujeirinha no estádio, colocando dentro da sacolinha, para deixar o estádio limpinho. Eu falei, se eles já fazem lá, ó, há muito tempo. Tem mais um? Temos. Luzia, boa noite. Tem que multar mesmo. Temos que ajudar a limpeza da nossa cidade. Boa. É isso aí, Luzia.
A gente deixa as mensagens agora pra vocês. Esperamos mais mensagens, que agora a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouquinho, Cleiton, a gente tá de volta. Rapidinho, Júlia, rapidinho, produção. Só pra não perder o embalo, por favor. Hoje eu estive lá no Bela, onde fui criado, Bela Vista 2, em São José. Eu encontrei a dona Ana, que me conhece desde pequenininho. Me deu um abraço carinhoso, ficou emocionada, disse que não perde o programa, também me emocionei. Dona Ana, que Deus abençoe sua vida, dona Ana. Um beijo no seu coração e da dona Hilda também. Em Palhoça tem o pessoal que te acompanha também, né? Tem o pessoal que acompanha, a gente sabe que tem o pessoal que é daquele que acompanha aqui, ó, na TV, tem aqueles que são do YouTube, que estão chegando agora com a gente também. Um beijo pra todo mundo. Intervalo, imagens da onde? De Floripa. De Floripa. 27 graus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. De volta com o nosso Tá Na Hora. Tá na hora de agradecer o seu carinho, tá na hora da gente voltar para Blumenau, porque você lembra que falamos aqui com a Nath sobre aquela jovem que quase perdeu a vida e teve que se fingir de morta para não ser mais uma vítima de feminicídio no estado? A gente até fez um comentário, olha aí as imagens aí, ó, quando ela foi agredida e ela chegou nesse ponto, né, de se fingir de morta para não perder a vida diante desse homem que já tinha sido identificado conforme colocou o delegado em entrevista para a Nath. Pois bem, a boa notícia, 19 horas e 8 minutos, ele foi capturado, ele foi preso. E a Natiele vai atualizar agora as informações. Nath, que boa notícia que a gente conseguiu trazer ainda dentro do Tá Na Hora, hein? Isso mesmo, Cleiton. Ele foi preso agora às 7 horas da noite na BR-101, na cidade de Balneário Pissarras. A prisão preventiva foi decretada há poucos minutos e eles já conseguiram, então, capturar esse suspeito, que é suspeito, então, de desfigurar o rosto dessa vítima de 19 anos, ele que tem 56 anos, e agora, então, a Polícia Civil segue com os trâmites burocráticos. Vou pedir pro pessoal deixar a imagem dele aí, nesse belo trabalho da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, que merece o nosso reconhecimento. A exemplo da Polícia Militar, é uma das melhores do nosso país, que não mede esforços para tentar mudar o cenário. E era uma questão de tempo, mas olha só, enquanto a gente colocava, né, a entrevista do delegado, eu acredito que o pessoal já estava colocando esse moço aí no chão, ó. Ele que quase tirou a vida de uma jovem, do lado esquerdo ele que foi capturado agora há pouco, e do lado direito o fato quando aconteceu. Agora, né, Nath, ele vai tentar conseguir um bom advogado para mudar uma coisa que eu espero que seja de fato confirmada, que ele fique um bom tempo, né, Nath? Como é que foi a prisão? Tem mais algum detalhe que a gente pode colocar aí? Mais algum fato novo dessa prisão? Aconteceu o quê? Acredito que 20 minutos atrás, aproximadamente? Há cerca de 10, 15 minutos que a polícia divulgou, então, essa prisão. Ainda não há mais detalhes de como ele conseguiu fazer essa fuga, nem em que carro que ele estava. A gente ainda não tem esses detalhes, mas é claro, assim que a gente vê, a gente atualiza. Agora, então, ele vai responder por tentativa de feminicídio contra a Amanda e também por dano ao veículo, porque, conforme a gente mesmo colocou, a Polícia Civil disse que depois, enquanto ela estava tentando fugir desse ataque, ele ainda ficou jogando o carro para cima do veículo da vítima para ela não conseguir fugir. Tá certo, né? Tô com pena dele, né? Deve ter ralado o joelhinho ali no chão, né? Só que nada, que fique na cadeia um bom tempo. Agora, mudando um pouco de assunto, porém muito importante também, Nath, a gente vai falar de uma operação das Forças de Segurança em Blumenau. A ação foi feita para combater os furtos de fiação e receptação de material roubado. É isso? Dá detalhes pra gente aí. É isso mesmo, Cleiton. Hoje, pela manhã, aconteceu essa operação onde a Polícia Militar foi até 5 estabelecimentos justamente para combater esse crime de receptação. Isso acontece porque as pessoas, elas acabam furtando fios de cobre, de telefonia e também de fiação elétrica, internet, e elas acabam, então, levando esses materiais a esses estabelecimentos para comercialização. Em 2 desses estabelecimentos flagrados hoje, dessa operação, nos bairros Garcia e Velha Central,
2 proprietários foram presos em flagrante pelo crime, então, de receptação. No bairro Garcia, o proprietário do local, Cleiton, inclusive já tinha sido até preso por isso, pelo mesmo crime, em uma operação em 2021. Nesse mesmo endereço, parte do galpão também foi interditada e mais de 1 tonelada desse tipo de material foi apreendida. Já no outro estabelecimento, aí no bairro Velha Central, cerca de 270 quilos de fios também foram apreendidos. O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, ele explica um pouco sobre como que os criminosos agem. Vamos acompanhar. O ladrão, quando ele furta, para dificultar depois a empresa de telefonia, a Celesc, a Secretaria de Iluminação Pública Municipal identificar da origem, eles queimam a fiação para derreter o plástico. O revestimento é queimado, fica só o cobre, para dificultar a identificação do produto, a procedência do produto. Exatamente. As próprias telefônicas e a Celesc, elas dizem que dá para identificar da origem porque a hora que queima, a corrosão fica diferente, há uma coloração diferente. Agora, mas em razão disso, né, nós não temos elementos para conduzir em flagrante e por isso foi feito o registro em desfavor ali do proprietário do estabelecimento comercial. E aí, nos demais locais fiscalizados, a polícia e as outras forças de segurança encontraram outros tipos de irregularidades, como irregularidades sanitárias, como focos de dengue e estruturais. Esses estabelecimentos foram notificados para regularizar essas situações dentro do prazo legal. E essa operação, Cleiton, ela aconteceu porque nos últimos dias aqui na cidade, 2 pessoas tinham sido presas, flagradas então furtando esses fios, por isso que aconteceu agora essa operação. Uma iniciativa importante para inibir esse tipo de crime aqui na cidade. Volto contigo aí no estúdio. Aos guerreiros de farda, o nosso eterno reconhecimento. Da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Mas o que a Nath trouxe agora bate com aquele comentário que eu fiz agora há pouco, Nath, em relação à faixa de Gaza, que a gente vai voltar a falar desse assunto aqui no nosso Tá Na Hora. O problema não é somente a ronda ou não, que eu acredito que aconteça, até porque eu vejo o pessoal trabalhando nas ruas. Mas é o pessoal lá de cima que acaba liberando. Você frisou muito bem, Nath. Esse mesmo receptador já tinha sido preso em 2021 pelo mesmo motivo. E ele estava solto por aí, como se nada tivesse acontecido. É a brecha da lei. É isso que tem que mudar. Porque senão esse cenário aqui não vai mudar, não. Ah, não vai. Obrigado, Nath. E parabéns a todos os envolvidos. Olha, agora há pouco a gente falou sobre a situação na faixa de Gaza. Pois bem, em nota, o 7º Batalhão da Polícia Militar de São José informou que as guarnições de segurança atuam constantemente na região, com ações diárias de prevenção e abordagem que somente neste ano foram efetuadas cerca de 20 prisões, com uma média de 2 a 3 detenções semanais. Informou ainda que, em relação ao uso de entorpecentes, a legislação não permite ações diretas contra usuários. Nesses casos, são feitas abordagens, identificação e registro de ocorrência, com apreensão da substância e liberação do indivíduo. Já o suporte social é responsabilidade das prefeituras. Entramos em contato também com as prefeituras de São José e Florianópolis e a PM da capital. E até agora ainda não tivemos um retorno. O nosso espaço segue aberto. 19h15, Júlia Matos. A gente vai seguir agora, Cleiton, falando sobre furtos, mas na região norte de Santa Catarina. Uma escola na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte do estado, foi alvo da ação dos criminosos na madrugada dessa quarta-feira. O bandido entrou no local e virou as câmeras de monitoramento para não ser flagrado. O repórter Renato Santos chega ao vivo para explicar mais pra gente sobre essa história. Renato, me conta mais sobre esse caso e, claro, o impacto que isso deve ter tido na comunidade, né? Boa noite. Exatamente isso, viu, Júlia? Impacto que vem gerando preocupação, principalmente na comunidade lá de Canoinhas. Esses bandidos entraram por volta das 2h40 da madrugada desta quarta-feira, pularam o muro e também um portão desta escola. Agora, o intuito deles, Júlia, era levar pertences da escola, mas não apenas pertences, fios elétricos também. Como eles não conseguiram levar alguns objetos que estavam nessa unidade escolar, eles
levaram fios elétricos da escola e deixaram a unidade sem energia elétrica. A maior audácia deles foi que, além de cortarem a energia elétrica da unidade de saúde, eles pegaram as câmeras e viraram na tentativa de não serem identificados. A polícia foi chamada assim que a empresa de segurança de monitoramento percebeu a ação criminosa desses bandidos, mas chegando lá já não encontrou eles. Os bandidos fugiram pulando o muro dessa escola. A polícia agora tenta entender um pouco mais desse crime e tenta identificar quem são esses criminosos. A onda de violência que tem crescido bastante aqui na nossa região, viu, Júlia? Renato, eu fiquei sabendo que não foi somente em Canoinhas que aconteceu esse fato. Inclusive, a cidade de Araquari já foi tema desse mesmo assunto, furtos, na semana passada. O que você tem para mim hoje? Pois é, viu, Júlia? Semana passada nós mostramos aqui que um estabelecimento comercial, por 2 vezes, em menos de um mês, havia sido alvo de assalto à mão armada. Agora, o que chama a atenção é que na mesma cidade, em Araquari, que é dividida apenas por uma avenida que liga Araquari a Joinville, foi alvo novamente da ação criminosa. Só que desta vez, a ação dos bandidos foi na Câmara Municipal lá da cidade. Exatamente isso. Os bandidos entraram, levaram notebooks, levaram uma televisão e também um botijão de gás. Agora, o que chama a atenção dessa ação criminosa é que, até agora, ninguém sabe quem são esses criminosos. É que o prédio da Câmara de Araquari não tem sistema de monitoramento. A polícia agora vai ter o desafio de tentar identificar quem são esses criminosos através de vídeo monitoramento de empresas que estão instaladas ali naquela região. Eu entrei em contato agora à tarde com o comandante da polícia lá de Araquari. Ele disse que vão tentar identificar, estão tentando conseguir imagens para chegar até esses criminosos, mas disse que vai ser bem difícil, viu, Júlia? Por causa dessa ausência de sistema de monitoramento lá na Câmara Municipal. Ele falou que até agora não tem como identificar nenhum criminoso e que as investigações estão agora correndo e sob a responsabilidade da Polícia Civil. É a população também de Araquari sofrendo com a onda de violência. Toda semana, praticamente, a gente está ali recebendo denúncias da população e atendendo o chamado por causa desse tipo de crime. Furtos, pequenos delitos que vêm tirando o sossego da população, Júlia. Verdade, Renato. E olha só, né? Tecnologia sendo essencial e cada vez mais para situações como essa. E, nesse caso, é a comunidade que sofre. Obrigada, Renato. Até uma próxima. Agora, pessoal, a gente vai seguir aqui para Florianópolis com um caso com a Sofia Gonzalez, que vai trazer pra gente um novo tema. Hermano Bus, me traga aqui, por favor, o novo tema da Sofia, que vai trazer aqui pra gente. Motoristas que circulam pela Beira-Mar Norte. É isso mesmo, pessoal. Alguns motoristas que circulam por aqui na região da Universidade Federal de Santa Catarina estão se deparando com uma obra acontecendo na rótula de retorno ao bairro Santa Mônica. Mas, afinal, que obra é essa? A Sofia Gonzalez foi até o local para responder pra gente. Sofia, a gente sabe que essas mudanças do trânsito confundem a comunidade e esse ponto específico aqui de Florianópolis é um ponto que reúne pessoas de várias comunidades, vários bairros, né? Esse entorno da UFSC. Então, como que está o impacto dessas obras por aí? Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton, todos que nos acompanham. Então, eu vou explicar realmente, como você falou, é um espaço que dá acesso a muitos locais, né? Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse canteiro, eu vou contextualizar um pouquinho o que acontece para lá. Olhando para lá, né, a gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que tem um trânsito intenso de veículos, de pessoas passando diariamente, e muitas mudanças são feitas ali no local justamente para tentar desafogar esse espaço, né? E no último mês, no dia 10 de março, mais uma mudança foi feita ali no local, né? Foram adicionadas faixas aqui no sentido, essa rua aqui, além de dar acesso à UFSC, ela também dá acesso ao hospital universitário, e lá na frente tem uma rótula que dá também acesso à Trindade. Então ali foi colocada mais uma via e, além disso, ciclovias dos dois lados da via, né? Tudo isso para tentar desafogar um pouco o trânsito aqui da região. E aqui nesse canteiro onde nós estamos, é um lugar que dá acesso, então, à universidade, mas também serve, caso o veículo dê a volta por aqui, também serve para que ele possa fazer um retorno na Beira-Mar ou acessar o bairro Santa Mônica ou também ter acesso ao shopping que fica aqui próximo. E, atualmente, né, com apenas essa pista que a gente tem aqui de entrada,
quem quer, por exemplo, vir aqui e ir direto para a UFSC em horários de pico, por exemplo, não consegue, porque os veículos acabam bloqueando justamente para fazer essa espécie de retorno. Então, o que está sendo feito aqui nesse local é uma ampliação, uma nova pista, né? A gente percebe aqui que já tem um buraco aqui que está sendo feito, então esse canteiro, parte dele, vai se transformar em uma nova pista para fazer esse acesso à beira-mar novamente. Então, o que a prefeitura espera com essa obra, né, é que os veículos que querem ir diretamente para a UFSC, para a Trindade, para acessar aquela região, possam passar pela fila, né, e a gente concentra aqui desse lado da via, então, quem quer passar para a beira-mar. A gente está aqui há alguns minutos, né? E a gente percebe que tem máquinas aqui no local, tem bastante areia, pedra, enfim, bastante materiais para essa obra. E há poucos minutos tinha gente aqui trabalhando no local. Eles foram embora há pouco tempo. Então, é uma obra que está aí, sim, em andamento e que, enfim, né? Uma expectativa aí de melhorar o trânsito aqui dessa região bastante movimentada, com muitos alunos, professores, enfim, porque, como a gente falou, né? Além da UFSC, tem também o Shopping, Retorno, Santa Mônica, Córrego Grande, bairros bastante movimentados aqui da região central da capital, né, Júlia? Um ponto bem estratégico, né, Sofia? Deixa eu confirmar contigo, a gente não tem ainda previsão para a finalização da obra, é isso? Isso, não foi divulgada uma data ainda de finalização pela prefeitura. O que a gente percebe é que, tem um pedaço aqui, um buraco que já foi feito, mas falta ainda todo o contorno e depois, é claro, finalizar o resto da obra, porque aqui é apenas a base para que essa nova via possa ser feita. Uma data não foi divulgada pela prefeitura. Certo. Obrigada, Sofia, pelas informações. Fica o alerta, então, para os motoristas e para a comunidade, né? A gente pede, claro, paciência e segurança no trânsito, principalmente esse horário da noite. Pessoal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu nessa tarde a análise da proposta de aumento do número de desembargadores do Estado. A colunista de política do Grupo SCC, Sol Urrutia, esteve lá e traz os detalhes para a gente. Durante mais de 3 horas, o Pleno da Corte do Tribunal de Justiça, que reúne os 96 desembargadores aqui do Tribunal Catarinense, debateu uma proposta para ampliar o número de vagas de desembargadores em 24. Essa proposta foi rejeitada, foi suspensa, porque os desembargadores, na sua maioria, entenderam que é preciso uma análise mais profunda do impacto financeiro desse aumento e do impacto no dia a dia da Justiça catarinense. A gente acompanhou por aqui a discussão que foi ampliada, tivemos diversas manifestações e o que os desembargadores pediram de forma muito tranquila e com maturidade é que haja uma discussão maior sobre o tema. O que representa esse número? Se, por um lado, o presidente defendeu a celeridade da Justiça com a criação das novas vagas, a maior parte dos desembargadores entendeu que é preciso discutir melhor o tema. De fato, é uma proposta importante, diz respeito ao futuro do tribunal, mas a maioria dos seus integrantes entendeu que era preciso aprofundar mais os estudos para oportunamente voltarmos a discutir e deliberar essa matéria. Um assunto que interessa a Santa Catarina ganhou uma nova perspectiva de solução no Senado nesta quarta-feira. O Roberto vai ampliar agora para a gente, Roberto. Pois é, Cleiton Ramos. Quem não se lembra daquele recurso que o então governador Carlos Moisés disponibilizou, tirou do Tesouro do Estado de Santa Catarina e mandou para o governo federal para concluir obras em 5 rodovias federais do Estado, 470, 282, etc. e tal. O que aconteceu? Era uma ida de recursos que um dia teria que ser recuperada pelo governo catarinense e o governo catarinense aceita, inclusive, que esta compensação seja feita em cima da dívida do Estado com a União. Pois bem, hoje o senador Esperidião Amin, na tribuna lá do Senado, pediu celeridade, pediu que fosse feito com rapidez para se colocar o projeto, que está cheio de vetos, em votação quando houver uma reunião do Congresso, ou seja, quando deputados federais e senadores votam juntos numa sessão lá do Congresso Nacional. Pois bem, ele fez esse pedido e fez diretamente ao presidente Davi Alcolumbre e durante a sessão desta tarde, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, respondeu ao senador catarinense. Vamos ver. O presidente Rodrigo Pacheco, eu e o ministro Haddad estamos tratando com o governo, com o senador Wagner, com a ministra Gleisi, com o ministro da Casa Civil, a possibilidade, na primeira sessão do Congresso Nacional, buscarmos um entendimento
Em especial, no caso do veto de Santa Catarina, é apenas a reposição ou o desconto do que o Estado investiu em uma rodovia federal para que pudesse abater na renegociação das dívidas. Então, ao que me consta, esse é um dos menores problemas que nós teremos na sessão do Congresso em relação aos vetos do PROPAG. Pois bem, é o PROPAG, Programa de Agilização para que os estados renegociem as dívidas com a União. É uma notícia positiva, porque se ele diz que um dos menores problemas é justamente o item catarinense, a coisa acontece. Lembram? Eram 465 milhões e a União usou um pouco mais de 350 milhões para essas obras. Tem que voltar esse dinheiro para Santa Catarina. O senador Esperidião Amin fez a provocação. É a melhor notícia dos últimos tempos. Agora eu lembro, foram técnicos do Tesouro Nacional, técnicos do Ministério da Fazenda, que sugeriram o parágrafo e o artigo deste projeto, que foi inclusive consensuado com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Chegou lá no Planalto, veto, canetearam. E é isso que tem que ser derrubado agora. Bom, Roberto tem a sua coluna no portal scc10.com.br. Lá a informação não para. Amanhã no SCC meio-dia e à noite com a gente. Dito isso, boa noite e até amanhã. Boa noite, Roberto. Olha, hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. No Brasil, não há um registro oficial de quantas pessoas possuem o transtorno do espectro autista. Por isso, uma iniciativa da CAF, em parceria com a ALESC e outras entidades, quer realizar uma espécie de censo das pessoas que têm o transtorno em Santa Catarina. A reportagem tá linda. É da Sofia Gonzalez e do Marne Menezes. Uma rotina agitada, ainda mais para quem está no primeiro ano em processo de alfabetização. Ele faz sensorial, ele faz motora, ele faz psicóloga, ele faz fono, ele faz também nutricionista. O Alexander, de 6 anos, é autista. Ele foi diagnosticado com 1 ano e, a partir daí, mesmo com dificuldades, pôde receber o suporte necessário. Aí depois foi uma luta, né? Porque foi bem no começo da pandemia. Então, muitas coisas estavam fechadas. O que não estava fechado tinha um suporte bem pequeno para poder novos atendimentos, por causa do Covid. Aí, meu primeiro atendimento foi na APAI. Em seguida, eu consegui na AMA Florianópolis, que também deu o suporte, dá para nós até hoje. E ele também faz no Asas do Autismo. Se não fosse eles, eu nem sei o que seria de nós, na verdade. A presença da mãe é constante e diária. E cada grande conquista é comemorada por toda a família. Tudo que é bem simples, para nós, para eles é um obstáculo bem grande, assim, sabe? Qualquer situação, até de poder comer. Às vezes também não consegue. Agora que ele está comendo com a própria mãozinha dele. Mesmo sendo a realidade de muitas pessoas, não há um número exato de quantas têm o transtorno do espectro autista em Santa Catarina. O que existe são estimativas. Segundo a Fundação Catarinense de Educação Especial, 32 mil pessoas fizeram a carteira de identificação do autista. Além disso, conforme o governo do estado, são 13.785 alunos com diagnóstico matriculados na rede estadual de ensino. Porque aí, através de dados, a gente consegue direcionar qual as demandas, né, a nível de estado. E, então, de uma forma mais efetiva, a gente consegue saber qual é o déficit, né, se é na saúde, na educação, na assistência social. Então, essa família ela vai ser ouvida, né? Atualmente, as instituições de suporte se apoiam em números imprecisos, o que causa confusão na real necessidade de atendimentos. A partir de listas de espera, né? São tanto na PAI quanto nas AMAs do estado. Aí, através dessa noção que a gente tem de quantas pessoas estão esperando o atendimento, a gente busca sempre ampliar atendimentos ou melhorar o sistema com esses dados. Mas é aquela coisa, muitas famílias que às vezes estão na lista de espera da AMA também estão na PAI. Então, assim, gera uma demanda reprimida e, ao mesmo tempo, a gente fica pensando que o número eles não está efetivo corretamente. Além do fato de que algumas pessoas não conseguem nem mesmo ter acesso a um especialista que possa diagnosticar, já que não há estimativa de casos suspeitos. O próprio diagnóstico, a gente sabe que é uma demanda reprimida e que há uma demora, né? Então, assim, mas a gente não sabe realmente quantas pessoas estão, né, com essa suspeita, né, do transtorno do espectro autista. É por isso que um censo estadual de pessoas com autismo está sendo criado no estado.
Por meio de uma parceria entre a Assembleia Legislativa, a CAF, a PAI e AMA, uma plataforma foi criada para identificar e classificar essas pessoas. Nós temos alguns artigos, por exemplo, que publicam que a cada 40 crianças nascidas, uma delas é autista. Então, o número da população autista, ele é muito maior do que hoje se mostra, em pequenos estudos que se tem, mas são estudos muito frágeis. Nós precisamos qualificar esses números e entender essa população, conhecendo melhor o seu perfil, para que a gente possa, sim, instrumentalizar os serviços e pensar em novas propostas de saúde e educação, principalmente para melhorar o nosso processo de inclusão e convivência na sociedade. Uma das maiores dificuldades é mensurar aonde estão as pessoas autistas, que idade que elas estão, se elas estão acessando algum tipo de serviço ou um tipo de atendimento ou terapia, como que isso acontece na região onde essa pessoa mora? Porque a partir desses dados a gente consegue implantar ou melhorar as políticas públicas, A expectativa é que no segundo semestre deste ano ela já seja colocada em prática e comece a receber as informações. Para isso, a gente vai ter aí momentos de capacitações com as equipes, para que toda a equipe de saúde possa manusear e alimentar a plataforma com os dados que são necessários, para que a partir daí a gente tenha elementos para trabalhar futuramente com pesquisa, extensão, novas propostas na área da saúde, da educação, social. Quando tu tem um dado, tu consegue impulsionar para essas leis também saírem do papel. A cobrança ela é muito mais real do que a gente pode hoje ter. Hoje em dia, a cobrança hoje em dia fica muito no vago. Inclusão, nem sempre ela está em todo local. E nem sempre também ela existe onde a gente acha que vai existir. Então, são os desafios assim, sabe? Que às vezes a gente enfrenta por não quererem aceitar, por não ver com um olhar diferente, A gente entende, viu, mãe? Acima de tudo, informação e respeito. Olha, tem um recado importante para você agora que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. É a Semana da Saúde e a Uniaselv quer falar com você que está pensando em estudar nessa área tão importante e fazer diferença na vida das pessoas. Para entrar nessa, tem que ser numa instituição que prepara de verdade para tantos desafios. E é aí que a Uniaselv entra, com 26 anos de história, metodologia de ensino diferenciada, com laboratórios físicos e virtuais que ajudam na jornada pelo conhecimento. Aponte o celular para o QR Code e garanta uma bolsa de até 50% para fazer os cursos de saúde da Uniaselv. Tem enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia, biomedicina e muitas opções para começar uma bela carreira. E com a primeira mensalidade grátis, até 50% de desconto nos cursos de saúde e a primeira mensalidade grátis. Semana da Saúde é assim, só na Uniaselv, celular na mão e vai com fé no QR Code, porque bora que vai! Atenção para toda Santa Catarina, o tempo muda nessa quinta-feira. A quinta vai ser marcada por um tempo instável e chuva em várias regiões. Na madrugada, a passagem de uma frente fria mantém o risco moderado a alto para temporais, especialmente na metade leste do estado e na divisa com o Rio Grande do Sul. Pode haver alagamentos, enxurradas pontuais, ventos fortes e queda de árvore, até de estelhamento, então fica o alerta. Durante o dia, o céu segue nublado, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. E não para por aí. À tarde, novos temporais isolados podem surgir, mantendo o alerta na metade leste do estado, litoral. Já nas demais regiões, o risco é baixo e moderado. As máximas vão variar entre 22 e 28 graus e devem ultrapassar os 27 em algumas dessas áreas. Vamos dar o giro nas regiões catarinenses? Olha só, extremo oeste com máxima de 27 graus nessa quinta-feira, mínima de 17. Vale do Itajaí com máxima de 28 graus. Serra Catarinense com máxima de 23. A chuva no final do dia é quase certeira por lá. Norte de Santa Catarina com máxima de 27 graus. Litoral com máxima de 27, mínima de 20, com chuva e temporal no final da tarde. E sul de Santa Catarina com máxima de 23 graus. Agora, as cidades mais pedidas por vocês estão na nossa previsão. A gente separou aqui
5 delas, Florianópolis, com máxima nessa quinta-feira de 24 graus, chuva em Florianópolis, assim como em São Joaquim, com máxima de 17 graus, Araranguá, com máxima de 22, Itapema, com máxima de 28 e mínima de 21, e Mafra, com máxima de 24 graus nessa quinta-feira. Intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, viu, pessoal? Imagens de Balneário Camboriú. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá na hora, Santa Catarina tá de volta. Muito obrigada pela sua audiência. Cleiton Ramos, diga. a 5ª temporada de Desejos de Mãe tá chegando. Tá chegando. E olha só, o primeiro episódio vai ao ar no dia 10 de maio, véspera do dia de quem? De quem? Dia das Mães, Cleiton. E as gravações já estão sendo realizadas lá em Lages, viu? A Suiane de Lis foi conferir de perto as novidades para vocês. A gente vai acompanhar um pouquinho dos bastidores da gravação da 5ª temporada do programa Desejos de Mãe, que nesse ano de 2025 está imperdível. A gravação acontece aqui em Lages. Eu vou conversar um pouquinho com a Nádia, que é a apresentadora do programa. Como é que está sendo essa experiência da retomada do programa nesse ano, Nádia? Muito mais especial. Eu falo seguramente que essa temporada vai ser a melhor de todas, porque eu retorno para cá como mãe. Então agora é o meu lugar de fala. Acho que eu volto com um coração muito mais empático, muito mais envolvida e compreendendo mais a história das mães. Então vai ser a melhor temporada. Tá certo. E que novidades a gente já pode adiantar para o pessoal de casa que vai ter nessa edição? Olha, toda edição a gente traz, sim, novidade, mas essa não tem, digamos assim, nada que seja parecido com as outras temporadas, talvez, uma coisa ou outra. A começar, vou falar só uma coisa, vou dar um pequeno spoiler que você tem que assistir. Nós não temos mais um chefe, nós temos 2 chefes, o que torna o critério de avaliação muito mais rigoroso. Mas eu só vou falar isso, eu quero você comigo. Tá certo. E para você, como é que tá sendo essa experiência agora como mãe, conciliar tudo isso? É a parte mais desafiadora, né? Eu achei que fosse conseguir trazer o José comigo, meu bebê, mas a pediatra não liberou. Então, eu fiz todo um trabalho psicológico, não vou mentir, antes de vir para cá. E eu sempre me fortaleço como mulher, entendendo que hoje eu sou mãe, mas eu também sou um indivíduo, sou mulher e tenho minha vida. E tento separar um pouquinho as coisas. Mas é claro que o lado mãe grita, fala muito mais alto, eu me sinto muito mais plena hoje. Então, é difícil. Em cada momento que eu tenho entre uma gravação e outra, eu faço chamada de vídeo, eu telefono, procuro saber tudo o que está acontecendo lá. Mas, felizmente, eu tenho um maridão, a gente é muito abençoado. O José tem um pai maravilhoso que tem feito de tudo por ele. Então, na minha ausência, eu fico administrando daqui, mas o paizão cuida de lá. Eu vou conversar um pouquinho também com o Éder, que é diretor de produção e operações aqui da CCSBT. Éder, como é que vai estar essa temporada? Qual a expectativa o pessoal de casa pode já ter? Obrigado, Sui. Mais uma temporada, retomada do Desejo de Mãe, Desejos, que é o maior projeto do Grupo SCC. Estamos muito felizes, uma temporada incrível, muitas histórias, novos participantes, enfim, a gente está muito feliz com o resultado do projeto. Então, deixa o convite para o pessoal acompanhar, assistir o programa nessa edição. Desejos de Mãe chega cheio de novidades, com histórias incríveis de mães maravilhosas aqui do estado. E a estreia é dia 10 de maio, 12h30, e eu quero você comigo. Coisa linda nesse horário da fome, né, Cleiton? Nossa, só nesse horário? Eu já tô faz um tempo. Agora, Desejo de Mãe é tudo de bom, né? O que você lembra da sua mãe? Com relação quando o assunto é comida? Lasanha. Lasanha? Lasanha, ela faz a melhor lasanha do universo. Eu lembro da minha carne de panela. Carne de panela. Ai, carne? Aquela que desmancha. Mas a carne de panela de mãe é especial. É a diferença. Aliás, de mãe até a cama, né? Quando eu vou lá na minha, eu durmo, tiro um sono na cama dela, até hoje. Acredito. Até hoje. É o conforto, né? É o conforto, exatamente. Vamos com o zap, Júlia Vamos Matos? com o zap, o pessoal mandou mais coisa pra gente sobre o lixo no chão. É isso Olha aí. só, Ricardo Manque mandou. Boa noite. R$500 é pouco. Ainda tem que pagar uma multa e fazer o cidadão realizar a limpeza. Olha aí. Olha só. A opinião do Ricardo, Dália, Carol de Lages. Boa noite. Também ensinei as minhas filhas a jogar lixo no lixo. Ou guardar no bolso ou na bolsa. Devemos cuidar da nossa cidade. Educação Boa, vem de casa. Carol. Obrigado pelo zap. Dali. Ricardo de Blumenau, boa noite. Parabéns pela iniciativa. Tem que multar mesmo. R$500 de multa é pouco. Sou carreteiro
E moro em Blumenau, viajo para São Paulo e Rio de Janeiro. E o que eu vejo é assustador. Há muito lixo e entulho jogados. Olha aí, ó. Olha aí, ultrapassando fronteiras aí, observação do internauta. Juliana, boa noite. Amei o projeto. Só doendo no bolso é que algumas pessoas irão aprender. E eu acho que então pouco, hein? Porque essa questão é básica. É o mínimo que esperamos das pessoas. Ele colocou o quinhentão, igual a nossa legenda. É isso mesmo, Quinhentão. quinhentão. Tem mais um? Dali. Vai lá, Juliana. Tem mais, pessoal. Rafael Luiz, boa noite. Concordo com as multas sobre jogar lixo nas ruas. Precisamos de mais educação e conscientização do meio ambiente. Boa. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem participou, quero mandar um beijo também para a Amanda. Encontrei ela no centro hoje à tarde. Inclusive participou da matéria. E para fechar, esse cenário maravilhoso para todo o estado de Santa Catarina, Floripa. Floripa, essas luzinhas da noite são lindíssimas, né? Há algo poético na noite de Floripa. E as pontes estão paradas, ó, Júlia. É, pessoal, até amanhã.